te convidar para uma outra pauta, que é o seguinte. Hoje a gente acabei de colocar nos nossos stories aí das redes sociais, fazendo uma chamada com o nosso queridíssimo cardiologista, Dr. Marcelo Cantarelli, bem-vindo. Como vai? Tudo bem, Obrigado. doutor? Sempre um prazer. Porque a gente vai falar de um assunto importante, inclusive os dados aí que me foram passados na pré-pauta, sempre é algo que eu fico atenta, né? Gosto muito dessa questão dos números para a gente ter realmente a ideia se é algo que a gente tem que se preocupar. E hoje você pensou num assunto que às vezes a gente não coloca em pauta quando está falando do coração, que é a insuficiência cardíaca, que pode diminuir muito a qualidade de vida do indivíduo, mas que a gente relaciona diretamente a questão do infarto e de outros problemas cardiovasculares. Então, para a gente abrir aí a nossa entrevista, abrir o programa, queria que você pontuasse para a gente entender o que é cada coisa quando a gente fala dessas doenças cardiovasculares. Bem-vindo, mais uma vez. Muito obrigado. Bom, primeiro que é importante ter esse espaço, né? A insuficiência cardíaca é um tema que é difícil a gente ver o pessoal comentar. A insuficiência cardíaca é uma situação que ocorre quando o coração não dá conta do trabalho. Certo. Ou seja, ele é o responsável por levar o sangue para os nossos tecidos. O sangue precisa chegar nos tecidos, nos músculos, nas células, porque é ele que leva os nutrientes. Então, para o nosso organismo funcionar, para todas as células funcionarem, para tudo funcionar, precisa dos nutrientes que vão chegar através do sangue. Quem manda isso? É o coração. Quando ele não consegue cumprir essa tarefa, porque ele fica mais fraco, então ele bate mais devagar, ele tem menos força. Um coração normal, ele bombeia entre 3 a 5 litros por minuto, dependendo do tamanho da pessoa, que é o débito cardíaco, o índice cardíaco, para ter essa função. Quando ele enfraquece, ele não consegue manter esse bombeamento adequado, acontece a insuficiência cardíaca. Certo. A insuficiência cardíaca é um estado e ela é causada por várias doenças. Ou seja, muitas doenças que afetam o coração podem enfraquecê-lo, levando ele a ficar em insuficiência. Entendi. E ter a insuficiência cardíaca. E que ela pode estar ou não relacionada a um futuro infarto. Exato. Então, na verdade, a insuficiência cardíaca, ela é consequência de tudo que pode afetar a estrutura do coração. Tá. Principalmente os músculos, que é o que dá a força de bombear o coração para frente. A principal doença que afeta hoje em dia no Brasil e no mundo o músculo do coração é a doença das artérias coronárias. O infarto, a angina, o estreitamento, o entupimento das artérias. Por quê? Porque diminui o fluxo de sangue para o próprio músculo do coração. E ele enfraquece. E ele enfraquece, porque ele precisa também receber nutrientes e sangue. E no caso do infarto, esse enfraquecimento acontece de uma maneira abrupta, porque interrompe abruptamente, entope a artéria, ele deixa de receber o sangue e ele fica fraco, assim, quase que instantaneamente. Então, hoje, a principal doença que leva ao aparecimento da insuficiência cardíaca é a doença coronária. Em segundo lugar, a pressão alta, porque a pressão alta, se você não controlar, ela vai desgastar o coração. Eu brinco que é você pegar um motor de Fusca e colocar num caminhão, tá certo? Porque o coração vai estar lutando contra uma pressão alta. Ele vai ter que trabalhar mais e ele com o tempo enfraquece. Então, se a gente juntar a doença da coronária, o infarto e a pressão alta, a gente já tem 60% da causa da insuficiência cardíaca no Brasil. No Brasil. Eu vou colocar, aproveitar, doutor, a gente tem uma ilustração interessante para a gente ver como isso acontece, então, que o doutor descreveu aqui. Olha lá, numas imagens aí, o doutor pode explicar mais uma vez e já já a gente vai falar de alguns sintomas, né, para a gente reconhecer, claro, procurar o médico para ver se isso está acontecendo. Nós temos o coração que ele faz o bombeamento normal. Quando acontece a situação da doença coronariana, que é entupir aquelas arterinhas que estão ali, ou a pressão alta que sobrecarrega o coração, ou infecções, a mais famosa doença de Chagas, que é por um parasita que também vai enfraquecer o músculo cardíaco. Vírus, no caso das miocardites, que graças a Deus são mais raras e muitas vezes elas são reversíveis. Além dessas causas, existe uma importante
que a gente coloque, que é a alcoólica. Então, o alcoolismo pode enfraquecer o coração e o uso de drogas também, por diferentes mecanismos. E existe uma situação que é idiopática, hereditária. Então, por isso que é importante a gente conhecer se há casos na família de insuficiência cardíaca que aparece de maneira imotivada, né? Então, essas situações são as mais comuns. Existem outras que são secundárias a tratamento. O mais clássico, quimioterapia. Existem alguns tipos de quimioterápicos que agridem o músculo do coração. Então, é importante hoje essa interação do cardiologista com o oncologista, inclusive no tratamento do paciente, para evitar isso. E o coração se tornando mais fraco, então aparece a insuficiência cardíaca. Que sintomas vão dar? Isso é importante a gente colocar. A gente tem aí, não tem ilustrado? Já está aqui na tela? Olha lá. Então, sintomas da insuficiência cardíaca. Cansaço, né? Progressivo aos esforços, tosse seca noturna, inchaço nas pernas, fadiga e tonturas. Claro que muitos desses sintomas, doutor, acabam sendo confundidos com outras coisas também. Você tocou no ponto certo. Porque é o seguinte, esses sintomas, isso aqui se eu falasse, olha, você está com gripe, tem alguma coisa disso, eu não estou fazendo atividade física, estou cansando mais, ou eu tenho asma, eu tenho isso daí. Os sintomas são muito semelhantes. E isso acontece na vida prática, clínica, que as pessoas não se atêm que esses sintomas podem ser decorrentes de um problema do coração, de insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca é mais comum aparecer depois dos 60 anos de idade. Qual idoso que não sente um cansaço, uma fadiga, que não incha as pernas, que não tem tontura? Então acaba não indo ao médico. E aí a coisa vai agravando e vai progredindo. Então o importante é que, tendo alguns desses sintomas, procure o médico para fazer uma avaliação. É importante a gente colocar por que acontecem esses sintomas, que são muito comuns a qualquer doença pulmonar, por exemplo, né? Um enfisema, uma asma, enfim. Porque quando o coração enfraquece, o que o coração ele faz? Ele vai puxar, de certa forma, o nosso sangue para voltar para ele aqui. Então o sangue das pernas sobe, volta para o coração, do coração vai para o pulmão, do pulmão ele é oxigenado, volta para o coração e o coração manda para frente. Se o coração não bombeia adequadamente, represa sangue no pulmão, tá certo, que está atrás do coração, que depois vai represar o sangue na região das pernas. Então, primeiro sintoma que aparece, com muito sangue no pulmão, falta de ar, cansaço. E a tosse, que normalmente é uma tosse mais noturna, mais seca. O cansaço é progressivo, a pessoa começa a ter cansaço para subir escada, ladeira, de repente para andar no plano, de repente para dormir tem falta de ar, tem que dormir com o travesseiro alto, às vezes dormir sentado, às vezes acordar à noite, abrir a janela achando que vai entrar o ar, e tudo isso é um pulmão congestionado de sangue. E isso é por causa da insuficiência cardíaca. E quando isso agrava mais, que aí passa para o lado direito do coração, acontece aquela história do sangue ter dificuldade de subir, porque é o próprio coração que puxa. E aí as pernas incham, o fígado incha. E aí você tem dificuldade do sangue ir para o cérebro, as tonturas, a pressão abaixa, as pernas incham, o fígado incha, o apetite diminui, porque incham também as alças intestinais. E esse é um caso clássico de insuficiência cardíaca congestiva e que diminui muito a qualidade de vida. Sabe, doutor, então agora eu vou te fazer algumas perguntas linkadas com isso para a gente pensar no seguinte. Primeiro, uma curiosidade. Quando você disse a questão do sangue, já me veio na cabeça, quando a gente vai passar por um check-up ou mesmo num pronto-socorro que medem nosso oxigênio, ele pode revelar alguma coisa do coração? Sim, sim. A baixa oxigenação do sangue significa que não está chegando oxigênio no tecido. Se não está chegando, o sangue não está sendo oxigenado. Ou o pulmão não está funcionando bem, porque ele que faz a função de oxigenar, ou o coração não está bombeando o sangue suficiente para o pulmão oxigenar e ele mandar para frente. Então, pode ser uma situação dessa. Outra situação é quando você tem um quadro de uma infecção grave, por exemplo, em que consome muito, ou seja,
os tecidos precisam de mais metabolismo, precisam de mais energia, consome mais e você tem essa queda de saturação também. Então, por isso que faz parte desse check-up inicial, nessa chegada ao pronto-socorro, né, muitas vezes. Eu vou colocar a perguntinha do público, mas até para que a gente entenda como hoje no Brasil esse check-up é feito. Então, tudo que é considerado aí o padrão ouro para vocês, para a gente chegar nesse diagnóstico, né, o quanto antes, o check-up que vocês recomendam, te pergunto, qual é e se hoje faz parte no Brasil, né, para a gente conseguir rastrear, porque eu imagino que com todas essas características não seja tão difícil chegar a um diagnóstico. Sim. É importante eu colocar primeiro que quando a gente fala em insuficiência cardíaca, isso aí parece coisa rara que não acontece, não vai acontecer comigo, né? A insuficiência cardíaca hoje é a principal causa de internação nos hospitais. Olha só. 2 milhões de pessoas no Brasil têm insuficiência cardíaca, são 100 mil novos casos por ano. Porque ela é praticamente a via final de vários problemas. E problemas que são simples no início, um colesterol alto, uma pressão alta, um diabetes. E que se você não cuidar durante a sua vida, isso no futuro vai enfraquecer o coração e levar a insuficiência cardíaca. Então, o check-up cardiovascular, quer dizer, a consulta ao médico é extremamente importante para, primeiro, conhecer se você tem fatores de risco que possam levar a você ter uma doença do coração. E se essa doença ao qual você tem o risco de ter durante a sua vida pode levar a uma insuficiência cardíaca. Lembrando que a insuficiência cardíaca também pega crianças. Então é importante a participação dos pediatras, das crianças, do pré-natal, de levar, por quê? Doenças congênitas que se desenvolvem no útero, quando a criança nasce, que você faz o diagnóstico, se não tratadas adequadamente, e muitas vezes por procedimentos de você entupir um buraquinho por catéter ou até de cirurgia, com o passar dos anos, a criança pode desenvolver uma insuficiência cardíaca também. Puxa vida. Vamos colocar a perguntinha do público e já já você conta então o que não pode faltar nesse check-up, né? Para todo mundo estar ligado, enfim, podemos falar do eletro, que é muito conhecido, se de fato ele capta alguma coisa, mas perguntinha do público na tela. Obrigada, Pablo, um beijo para você. Como o sono pode influenciar então para pacientes de insuficiência cardíaca? O sono é um marcador importante, porque se a pessoa não dorme bem, ela não dorme bem por algum motivo. E um dos motivos pode ser realmente a insuficiência cardíaca. Por quê? Porque a pessoa vai deitar e ela vai acordar durante a noite intermitentemente cansada ou afogada, aí ela pega para um travesseiro a mais, senta, dorme de novo e ela não liga que isso possa ser um problema do coração. As outras coisas que ela pode ter durante a noite, a gente chama de asma noturna ou asma cardíaca, é o chiado no peito, a pessoa acha que pode ser uma alergia, uma bronquite, não, e pode ser a insuficiência cardíaca. Então, realmente, observar o sono é importante. Tá aí. Vou deixar mais uma perguntinha para vocês, que inscreveu pra gente na tela, olha lá, aproveitem, esse é o momento, estamos ao vivo. Shirley, obrigada, um beijo. Problemas no pulmão causam insuficiência cardíaca? Comentávamos, doutora, a gente deixou uma perguntinha da Shirley, que não tá fácil não. Aliás, um beijo para minha amiga que está se recuperando, Nath. E a gente vai falar de problemas no pulmão que causam insuficiência cardíaca. E essa minha amiga está com pneumonia, não é? E as crianças, um monte de amiga e crianças com amidalite. Não tá fácil esse momento do ano, né, com esse tempo esquisito, né? O pulmão, ele pode levar a insuficiência cardíaca. Então, o pulmão, ele é um órgão que está intimamente ligado ao coração. Então, o coração, o lado direito do coração tem que mandar sangue para o pulmão para ele ser oxigenado e voltar para o lado esquerdo. Então, o coração tem que mandar sangue para o pulmão. Se o pulmão tem alguma doença em que faça resistência ao trabalho do coração, o coração vai ter que fazer muito mais força para tentar mandar esse sangue para o pulmão. Entendi. E algumas doenças pulmonares fazem isso. A principal delas é o enfisema pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, que são 70% a 90% das vezes ligadas ao tabagismo. O coração ele é uma esponja muito complacente, muito tranquila de receber sangue. Quando acontecem essas doenças de enfisema, doença pulmonar obstrutiva, fibrose pulmonar, o pulmão fica endurecido. E o coração, para poder mandar sangue, para perfundir todo o pulmão, tem que fazer muita força. E essa força crônica que ele faz, ele dilata e ele faz a insuficiência cardíaca, a gente chama de insuficiência cardíaca direita, que dá mais inchaço nas pernas, além da própria falta de ar, que o próprio pulmão já vai piorar a situação.
Então, é importante a gente conhecer que a gente tem que cuidar também dos nossos pulmões, porque desenvolver o que a gente chama da insuficiência cardíaca em decorrência do pulmão chama-se cor pulmonale, Tá. e é muito frequente nos pacientes que têm enfisema, obviamente, nas pacientes que são tabagistas. O que a gente tem que fazer? Não fumar. Sempre, né? O nosso... Sempre. Todo ano, todo dia, quando a gente tem oportunidade, a gente fala sobre isso. Tem mais perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Fabiola, um beijo. Pacientes com insuficiência cardíaca podem praticar exercício? A pergunta é maravilhosa. Eu não deixaria passar também, não é, Fá? Porque aqui a gente também levanta a bandeira da atividade física, mas quando a gente fala de alguma questão cardiovascular, há uma preocupação mesmo, né? Sim. Os pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles devem fazer atividade física. A atividade física sempre melhora o desempenho do coração. Entretanto, eles têm que estar tratados para poder fazer isso. Um paciente com insuficiência cardíaca, que não toma remédio nenhum, que não está se tratando, ele não consegue andar. Então, imagina fazer uma atividade física. Ele congestiona agudamente os pulmões, tem o que a gente chama de edema agudo de pulmão, que muita gente já ouviu falar, e tem uma falta de ar e pode morrer. Então, ele tem que estar bem tratado, tomando medicação, com controle médico, e o médico então vai prescrever que tipo de atividade física que ele vai fazer. Tá. E a melhora da performance do coração, da força do coração, ocorre também nos pacientes que fazem atividade física. A atividade física, ela vai colaborar também para a recuperação dos pacientes que têm insuficiência. É parte do tratamento. Certo. Então, é muito importante. Mas é aquela questão de ter um controle da frequência cardíaca, esse tipo de situação, nesse caso é algo obrigatório, importante. Porque essa atividade ela tem que ser supervisionada por profissionais. Então, você vai fazer o controle da pressão arterial, da frequência cardíaca, você vai ter os teus limites. Entendi. Como qualquer pessoa. Então, se a pessoa tem um problema muscular na perna, no braço e tal, ela vai fazer exercício dentro de um certo limite para ajudar na recuperação e não piorar as coisas. O coração é um músculo, o coração é um órgão que tem que ter os seus limites, e isso o profissional vai, obviamente, recomendar atividade física que vai ser lenta, progressiva, crescendo aos poucos e que vai trazer benefício realmente no futuro. E o tratamento é extremamente importante na insuficiência cardíaca. Por quê? Se você começa a ter sintomas de insuficiência cardíaca e você não trata, a chance de você estar morta em 2 anos é 80%. Puxa vida. Se você trata adequadamente, e hoje o tratamento com medicamentos nos últimos 30 anos evoluiu muito. Hoje a gente está falando de mortalidade menor que 10% em 2 anos se você tratar adequadamente. E obviamente, quando existe a falha do tratamento clínico, quando o coração fica extremamente fraco, existem outros tratamentos, como implantes de marca-passo que melhoram e o próprio transplante cardíaco, que é numa situação em que você tem a falha do tratamento clínico, as pessoas transplantam e passam a ter uma vida completamente normal, tendo apenas alguns cuidados quanto à rejeição. E hoje isso é feito de forma brilhante no Brasil, né? O Brasil é referência quando a gente fala de transplante, né? Sim, o Brasil é um dos países que mais fazem transplantes de todas as naturezas no Brasil, centros de excelência, tá certo? Um sistema muito eficaz de busca de órgãos, um controle muito eficaz da Secretaria de Saúde. Então, hoje, a pessoa que precisa de um transplante no Brasil, ele vai estar bem assistido, inclusive nessa fase, que seria uma fase mais crítica do tratamento. Tá aí. Dá tempo de mais uma perguntinha? Olha lá. Para fechar, quem escreveu pra gente, Camila, um beijo, obrigada. Tenho marca-passo, posso fazer atividade física? Qual o limite de peso de exercícios para a área do peito? Então, aí ela já está sendo um pouco mais específica, mas pela foto que a gente viu, se for ela, é jovem, né? Sim. O marca-passo não contraindica atividade física, né? Inclusive, hoje você tem sensores do marca-passo que fazem com que a frequência cardíaca da pessoa varie com a atividade física. Entretanto, tem que ser uma atividade física customizada, ou seja, para cada tipo de pessoa, porque ela tem um marca-passo por um motivo. Então, a doença dela não é o marca-passo, ela tem um marca-passo por um motivo. Certo. E esse marca-passo foi implantado por N motivos. Certo. Então, precisa saber qual foi o motivo que ela levou a ter o marca-passo, e aí ela vai ter realmente uma prescrição de atividade física a depender da doença de base, do que realmente ela levou a ter um marca-passo. Mas o marca-passo é justamente para devolver
uma vida normal, uma qualidade de vida que seria impossível se ela não tivesse o marca-passo. É ele quem faz o trabalho, então, do coração a partir daquele momento. Exatamente. Ele ajuda o coração a bater na frequência cardíaca adequada para poder mandar o sangue e para que ela não desenvolva uma insuficiência cardíaca. Essa é uma das causas do implante do marca-passo. Em alguns momentos, né, doutor, a gente quando está falando de algumas doenças como essas e até de pessoas muito jovens apresentarem esses sintomas, enfim, e precisarem até do marca-passo, a gente pensa naquela questão que existem alguns investimentos e que eu acredito muito, que são os bons profissionais, né? Que muitas vezes uma atividade física feita de forma muito bem orientada, né, como você disse, de forma assistida por profissionais que conhecem, seja o cardiologista, mas seja o profissional da atividade física, que caminha junto quando a gente precisa, né? Não só nos objetivos estéticos, que a gente fala de atividade física, mas principalmente conhecer exatamente aquele paciente, aquele indivíduo, para passar um treino adequado. É parte total do tratamento quando a gente fala de doença cardiovascular, não é? Sim, e no Brasil isso é muito negligenciado. Pois é, eu concordo. Por nós, pelos pacientes, eu concordo, pelo sistema de saúde, que é a reabilitação cardiovascular. Ou seja, a pessoa teve um infarto, a pessoa chegou a ter insuficiência cardíaca, a reabilitação, que é você fazer atividade física progressiva, supervisionada, recupera o músculo cardíaco, melhora a condição, melhora a qualidade de vida, mas para isso precisa de uma ajuda profissional. Sim. Especializada. E muitas vezes as pessoas não procuram ajuda ou o próprio sistema de saúde não fornece a condição de ela entrar num sistema de reabilitação. Então é importante que as pessoas que tenham alguma cardiopatia conversem com o seu médico, Sim. com o seu cardiologista, com o seu clínico e procure saber. Porque os serviços de reabilitação, eles existem e são fundamentais. Verdade. Academias têm profissionais adequados para isso e basta apenas conversar com o seu médico e procurar. É uma coisa que vai ajudar no seu dia a dia do que você ficar sentado em casa sem fazer nada, achando que você tem limitações físicas. Não posso fazer isso porque eu tenho problema. Não, às vezes fazer essas atividades supervisionadas vão melhorar muito a sua atividade. Na verdade, se bobear é assim, maior parte do tratamento, né? E sem contar que traz autoestima, um monte de coisa. Como eu sei que é um programa muito assistido por toda essa área da educação física dos professores, gente, se reciclem, estudem, pensem na questão da doença, da saúde, porque hoje o que a gente vê muito, não vou generalizar, porque assim como em todas as áreas, tem uns muito bons e aqueles que precisam aí dar um passo a mais, é uma área que está voltada para atender as pessoas que estão saudáveis e que querem ganhar músculos e que querem ficar bonitos. Então, não funciona só assim, né? Precisa sim uma área que precisa ter conhecimento na questão da saúde para promover qualidade de vida para quem está buscando ter mais saúde antes dessas questões estéticas. Então, profissionais da área, pensem nisso. Já há um tempo que eu estava para falar isso no programa, aproveitei o gancho aí da sua pauta, doutor. E vamos fechar com perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Tereza. Um beijo para você. Minha pressão já chegou a 13/5. Qual problema pode ter causado isso, né? Enfim, o quadro. Na verdade, assim, o fato de você ter uma oscilação de pressão significa que você precisa passar numa consulta e dar uma olhada e ver qual é a causa do problema. Se você está começando a desenvolver uma hipertensão arterial, que se você não tratar, talvez no futuro te leve a ter, inclusive, uma insuficiência cardíaca. É importante eu comentar aqui que, além na visita do médico, e foi uma pergunta que você me fez e que a gente ainda não respondeu, o que ele vai fazer para detectar se você tem insuficiência cardíaca? Sim. Primeiro, o exame físico, conversando, sentindo os sintomas e examinando, inclusive palpando o coração, você vê se existe já uma insuficiência cardíaca, aumento do coração. E alguns exames ajudam muito o médico. O principal deles, o ecocardiograma, que mostra a imagem, o ultrassom do coração, o coração batendo, calcula a força do coração, o débito do coração, enfim, é um exame bastante completo. Às vezes, exame simples de sangue já me diz se já existe uma congestão no pulmão, que é um exame chamado BNP. Então, exames são simples, ajudam bastante e hoje, assim, fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca é relativamente tranquilo de se fazer e o mais importante, obviamente, é a orientação do tratamento. Hoje existe muita medicação, hoje é um quadro que dá para a gente controlar bastante isso depende e precisa muito da pessoa procurar o médico e procurar antes de ter sintomas. Procurar para fazer a prevenção, porque o que nós queremos é não ter insuficiência cardíaca.
E mudar os hábitos quando orientado, né? Olha, é necessário mudar hábitos, não tem outro jeito. Isso só vai depender de cada um, né, doutor? Com certeza. É individual. Agradeço mais uma vez, doutor Marcelo Cantarelli, cardiologista, está sempre aqui com a gente, sempre uma aula, sempre maravilhoso poder ouvi-lo. Fica aí o alerta, então, para a gente pensar nisso no final do ano, é um bom momento para a gente rever algumas coisas, principalmente ligadas à saúde. Quem quiser saber mais, vou deixar um site para vocês, que é grupoangiocardio.com.br. grupoangiocardio.com.br. Obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Parabéns. Obrigado. Sempre uma...